Bem, nesse momento nós temos a alegria de receber em nossa igreja pela primeira vez o estudante de teologia, primeiro ano, Paulo César, que vai compartilhar conosco a palavra de Deus nesta manhã. Então, nesse momento nós convidamos o Paulo César. É bebê lá no IAN, primeiro ano teológico, e ele vai compartilhar conosco. Deus abençoe. É a primeira vez que está vindo a Juazeiro? Segunda vez, né? Então, seja bem-vindo à nossa igreja, que é a primeira vez. Que Deus o abençoe. Obrigado, irmão. Feliz sábado a todos e a todas. Vocês estão bem? Não senti firmeza. Amém? Se não estão, vão ficar, em nome de Jesus, amém? Irmãos, como de costume, né? A FADB, a Faculdade Adventista da Bahia, lá de Capoeiro Sul, sempre manda 1 ou 2 teologandos ali para um distrito, né? E nós costumamos fazer prática, uma visita, na verdade, no início, uma visita pastoral, e o nosso amigo diácono, ele vai estar distribuindo algumas fichas para que vocês possam preencher o endereço de vocês, e a gente vai estar visitando. E você sabe que visita combina com suco, né? Suco combina com biscoito, biscoito combina com oração, né? Para agradecer a Deus. E a gente vai estar ali batendo um papo legal para eu conhecer vocês mais de perto. Amém? Desde já, eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias aí no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Amém? Neste momento nós vamos fechar os nossos olhos em reverência e pedirmos a iluminação para entendermos a mensagem nesta manhã. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, não somente por esta vida passageira, mas agradecemos também pela vida eterna que o Senhor nos prometeu. E neste momento queremos, meu Pai, compreender a tua palavra inspirada. Queremos que o Espírito Santo venha nos iluminar, para que possamos assim colocar em nosso coração e praticá-la. Abençoa esta igreja, abençoa todos aqueles que estão conectados também. Em nome de Cristo Jesus te agradecemos. Amém. Irmãos, há um tempo atrás, eu estava fazendo um trabalho missionário em uma determinada cidade. E eu visitei um jovem universitário. E conversando um pouco com ele, eu perguntei quem era Jesus para ele. E ele me disse que Jesus era apenas um grande filósofo. Nada mais, nada menos do que isso. Interessante é que muitos encaram dessa forma, que Jesus foi apenas um profeta, Jesus foi apenas um filósofo, foi apenas um ativista, foi apenas ali aquele que trabalhou fazendo um movimento político-religioso. Algumas pessoas pensam desta forma. Em outra cidade, na cidade de Ipirá, a gente estava fazendo também um trabalho da comportagem, eu estava liderando ali uma campanha de jovens, sonhadores, né? A campanha Sonhando Alto. E dando uma palestra sobre a influência da mídia em uma determinada igreja também evangélica. O rapaz que estava comigo, que era também comportor, ele fez uma pergunta para o filho do pastor, que tinha apenas 9 anos de idade, cerca de 9 anos. Garoto, quem é o seu herói? O pai todo entusiasmado, né, pensando que ele ia dizer Jesus. E para a surpresa de todos, a criança disse, Homem-Aranha. Eu gostaria de fazer a pergunta para você hoje, nesta manhã aqui. Quem é Jesus para você? Jesus é o seu herói? Amém? Olha que coisa interessante.
Jesus também fez a pergunta para Pedro e para os demais. Pedro, muitos estão dizendo por aí que eu sou um profeta, que eu sou Moisés, que eu sou Elias, que ressuscitou. Elias, na verdade. Mas eu quero saber de vocês. Para vocês, quem eu sou? E aí Pedro sempre tomou a dianteira e falou assim, olha, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha essa convicção. Mas nós vamos ver aqui nesta manhã que aconteceu no meio dos discípulos um grande desapontamento. O primeiro grande desapontamento da igreja, do povo de Deus, não aconteceu em 22 de outubro de 1844. Aconteceu no ano 31, quando Jesus morreu na cruz. Que desapontamento foi este? Vamos ler a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, que dia era este? O dia da ressurreição, o domingo, o primeiro da semana. 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, quantos estádios? 60 estádios, ou seja, cerca de 12 quilômetros. Guarda esta informação porque ela é importante. No final da mensagem, a gente vai fazer uma aplicação. Verso 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que, estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Verso 19. Ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, porém, entretanto, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Olha que coisa interessante. Todos os discípulos, eles tinham em sua mente de que eles estavam participando de um movimento político-religioso que estava ganhando cada vez mais força e poder. Jesus, o fundador deste movimento, seria proclamado rei momentos depois que entrasse em Jerusalém, de maneira triunfante, de maneira vitoriosa. Eles aguardavam isso. Eles viviam sob o jugo opressor dos romanos, que era o império dominante da época. E todos eles acreditavam que Jesus veio para reinar. Eles não pensavam que Jesus veio para estabelecer o reino da graça primeiramente. Eles pensavam que Jesus veio estabelecer o reino da glória. O motivo pelo qual esses 2 discípulos estavam desanimados, entristecidos, e estavam se distanciando de Jerusalém, ele estava abandonando a cidade de Deus e estava indo para uma aldeia chamada Emaús. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês nesta manhã é que para o homem todo caminho parece ser direito, mas no final é caminho de morte. E a missão de Jesus é fazer com que você se volte para Jerusalém. A missão de Jesus é que você olhe para o alto, pense nas coisas lá de cima e não das da terra. A missão de Jesus é que você volte o seu coração para a cidade que ele preparou desde a fundação do mundo, a Canaã celestial. Só que eu vejo aqui um Jesus extraordinário. Mesmo aqueles discípulos pensando que Jesus não precisava de um impostor, porque eles esperavam que Jesus fosse vencer, que Jesus fosse derrotar de uma vez por todas o Império Romano. E isso não aconteceu, foi o primeiro grande desapontamento da igreja. E eles estavam indo embora, eles estavam virando as costas para Deus. E aí Jesus se aproxima, e mesmo sabendo que eles estavam achando que Jesus era um impostor,
Jesus se aproxima com amor e diz assim: o que vocês estão fazendo? Jesus começa agora um diálogo. Jesus começa agora uma conversa. Jesus começa agora a questionar. Irmãos, amados, é isso que Jesus faz quando você está triste. É isso que Jesus faz quando você está pensando que tudo está dando errado e que Deus abandonou e que Deus não está mais no controle. É exatamente isso que ele faz. Ele se aproxima e ele começa agora com amor a fazer perguntas. Olha o verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Se você for para Isaías capítulo 40, você vai perceber que os jovens eles se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias e correm e não se cansam. Devemos esperar no Senhor. Não espere coisas boas deste mundo. Não coloque a carroça na frente dos bois. Não troque os pés pelas mãos. Espera o reino da glória, porque nós estamos ainda vivendo o reino da graça. Eles estavam convictos de que Jesus viria para reinar. Por que você acha que Judas traiu a Jesus? Qual era o propósito, a intenção do coração de Judas? Judas pensava o seguinte: eu estou convicto de que Jesus é o Messias e que ele vai estabelecer um reino. E se eu já sou tesoureiro, já faço parte da cúpula administrativa, quando Jesus se tornar rei, eu vou ser o gerente das relações diplomáticas. Eu vou ser o braço direito dele. Então o propósito de Judas era ser o primeiro no reino. Por isso que os discípulos brigavam tanto. Por isso que os discípulos estavam sempre questionando quem vai ser o primeiro, quem vai estar ao seu lado, quem vai estar à sua esquerda, quem vai estar à sua direita. Eles estavam preocupados. E Judas muito mais. Se você for para o livro de Desejado de Todas as Nações, Judas, segundo a irmã White, era aquele escriba que disse assim: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. O escriba, ele tinha a função não somente de escrever, mas também de contador. Ele era um contabilista na época. Por isso que Judas tinha habilidade com números. E ele então agora pensa o seguinte: eu vou dar uma ajudinha para Jesus, porque ele está aparentemente demorando. Eu vou dar uma ajudinha. E eu quero dizer para você que Deus não precisa de ajuda. Nós também não precisamos de autoajuda. O que nós precisamos, queridos, é de ajuda do alto. Porque quando nós queremos fazer as coisas por conta própria, nada dá certo. Somente com Jesus as coisas espirituais darão certo. Somente com Jesus as coisas espirituais vão começar a andar. E você vai ver que elas terão rumo e farão sentido. Assim como fez para Pedro, quando Jesus perguntou: quem eu sou? E ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Segundo motivo pelo qual os discípulos eles estavam desanimados e desacreditados. Está aí no verso 27. Verso 27 diz assim, a partir do 26, porventura, Jesus dizendo, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Por que aqueles jovens estavam desanimados? Porque eles estavam se esquecendo da palavra de Deus. Eles estavam se esquecendo das Escrituras. Eles estavam se esquecendo das profecias. Jesus já tinha avisado, não foi por falta de aviso. Nós vamos subir para Jerusalém. E quando nós estivermos lá, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Ele será entregue para ser morto, crucificado e cuspido. Mas ao terceiro dia vai ressurgir, vai ressuscitar. Não foi por falta de aviso. E quando aqueles discípulos se esqueceram da palavra de Deus, veio o desânimo. Quando nós nos esquecemos das profecias, daquilo que
está escrito na palavra de Deus, vai vir um desânimo. Nós vamos estar desanimados, desacreditados e vamos virar as costas para Jerusalém e vamos agora andar por um caminho de morte. Que Deus, em sua infinita bondade, possa colocar em sua cabeça, em seu coração, em sua mente, que o melhor caminho é voltar para Jerusalém. O melhor caminho é estar indo em direção à cidade de Deus que está preparada, que vai descer do céu e que vai repousar aqui, nesta terra, uma cidade eterna, onde as coisas não serão mais passageiras, mas serão eternas. Agora veja comigo o versículo de número 31. Então, se lhes abriram os olhos. Por que os olhos deles se abriram? Porque quando Jesus está presente, não há cegueira. Quando nós estamos longe de Jesus, nós vamos viver o aqui e agora. Nós vamos querer o reino agora. Nós queremos prosperidade agora. Nós queremos fama agora. Nós queremos dinheiro agora. Quando nós não estamos com os nossos pensamentos voltados para Deus, nós queremos viver o aqui e agora. Mas quando estivermos pessoalmente com Jesus, os nossos olhos serão abertos. Amém? Verso 32. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha que coisa interessante. Isaías capítulo 50, verso 4, diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua de eruditos, para que eu saiba dizer uma boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Deus o Pai falou isso para Jesus: eu vou te dar uma língua de erudito, para você abençoar as pessoas com as palavras. Quando você fala, você causa impacto. Quando você fala, você leva esperança para o coração. E era isso que Jesus fazia. Ele cumpriu a missão. E quando aqueles jovens chegaram em casa, eles sentiram o seu coração arder, porque quando a gente está na presença de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Os milagres começam a acontecer. Verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Queridos, aqueles discípulos deixaram passar um dia para depois voltar para Jerusalém. Certo ou errado? Sim ou não? Eles voltaram na mesma hora. Lembra que eu mandei vocês guardarem a informação? Eles andaram cerca de 12 quilômetros. Eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús, 12 quilômetros. Os historiadores dizem que aquela rua, aquela avenida era muito perigosa. E a palavra de Deus nos diz que eles voltaram à noite, ou seja, quando caiu o dia, e eles voltaram. Isso significa que, para dizer que Jesus volta, não podemos medir esforço. Nós temos que voltar na mesma hora. Você sabe que Jesus vai voltar, então anuncia. Você sabe que Jesus estabeleceu o reino da graça, anuncia. Você sabe que Jesus vai estabelecer o reino da glória, anuncia. Jesus está voltando. Na mesma hora. Não meça esforço. É 12 quilômetros. Só de Juazeiro é muito quente, Paulo. São 12 quilômetros que eles andaram. Eles foram 12 quilômetros e voltaram, total de 24. 24 quilômetros por amor a Deus, por amor a Jesus. Isso é o que eu vejo de mais lindo, a transformação. Quando a gente se encontra pessoalmente com Deus, nós não vamos medir esforços e vamos nos tornar verdadeiros missionários no reino de Cristo. Aquele que bebe da água da fonte da vida, ele se torna uma fonte também a jorrar para abençoar outras vidas e outras pessoas. E eu vejo aqui que o sonho de Deus e o plano dele para mim e para você, neste novo ano que vai se iniciar, são maiores e melhores. Porque nós estamos esperando algo bom, mas Deus faz algo muito melhor. Este é o nosso Deus.
Jesus Cristo está disposto a dar muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que nós pensamos, nós pedimos. Deus está disposto a dar. Eu me lembro das palavras de Isaías: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Vocês estão esperando o reino da glória agora? Não, o reino da graça primeiro. Ainda há esperança para as pessoas que estão padecendo no pecado, que estão vivendo uma vida promíscua, que estão vivendo uma vida de engano. Satanás está oprimindo pessoas, talvez parentes, primos, irmãos, avós, tios, mães. Quando eu saí de casa, minha mãe me questionou: por que você vai fazer teologia? Sua família é toda católica? E eu olhei para ela e falei assim: mãe, eu vou fazer teologia, porque o meu sonho é batizar a senhora e meu pai. Os sonhos de Deus são maiores. Os sonhos de Deus são melhores. Vale a pena esperar o reino da glória, porque ele virá. Não fique desanimado, entristecido, porque pensando que tudo está dando errado. Ainda que tudo dê errado, acredite nas palavras do profeta Abacuque. Ainda assim, eu louvo ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça. Tenha uma fé independente do que aconteça, independente do que deixe de acontecer. Tenha uma fé inabalável na palavra de Deus. Porque se ele falou que morreria, ele morreu. Se ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Quando você vai para João capítulo 14, o que é que Jesus diz? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ponto aí. Jesus nunca disse que ele foi preparar lugar. Jesus ele disse que o lugar já está preparado. Se assim não fosse, ou seja, se não estivesse preparado, eu diria para vocês que ainda iria preparar lugar. É como está no original. O lugar está preparado. Nós só precisamos nos voltar para Jerusalém, deixar o caminho de Emaús e voltar para a cidade de Deus. Os corações precisam estar em Jerusalém e não em Babilônia, não em Emaús, não neste mundo. Quantos nesta manhã, queridos, estão dispostos a permanecer ou voltar para Jerusalém? Permanecer, aqueles que já estão. Voltar, aqueles que estão se distanciando, estão se desanimando. Quantos nesta manhã querem permanecer ao lado de Deus, ao lado da sua palavra e ao lado de Jerusalém? Amém? Que Deus seja louvado. Que neste novo ano você possa entender que Jerusalém é uma cidade de ouro, é uma cidade linda, mas que sem Jesus ela não vale nada. Sem Jesus, sem a presença de Deus naquela cidade, nós vamos viver tristes, como esses dois discípulos. Mas com Cristo ao nosso lado, tudo é novo. Tudo faz sentido, porque Jesus é o nosso herói. Amém? Que Deus seja louvado. E que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos cantar aquele hino, Brilhar por Ti. Aqui, ó. Vai pegar esse aqui? Tá, esse aqui tá.
parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. O quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Por isso, Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Amém? Que Deus seja louvado. Oremos. Nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui. A Tua palavra diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, porque o Senhor estaria presente. Nós Te louvamos por isso, porque o Senhor trouxe a mensagem de que Jerusalém, ela está construída, Jerusalém está preparada. Só precisamos agora voltar a nossa atenção, os nossos olhos para ela. Voltar, Senhor, a andar neste caminho de vida,
Que o Senhor abençoe esta igreja maravilhosa, que o Senhor abençoe esses irmãos queridos na fé. Que o Senhor abençoe este distrito, abençoe a liderança, abençoe, meu Deus, o pastor desta igreja, e que possamos todos estarmos, meu Pai, preparados para o novo ano, independente do que aconteça ou deixe de acontecer, que possamos estar ao Teu lado, porque na Tua presença as coisas maravilhosas vão acontecer. Tua palavra é fiel. Permanece conosco, nos dá um restante de sábado na Tua presença. Amém. Obrigado a você que veio esta manhã. Deus o abençoe. A você também que esteve conosco pela web. Que Deus abençoe você e convidando a todos para amanhã às 19h30, 7h30 da noite. Estamos conectados aqui na web e também aqui na igreja. Aqueles que puderem vir. Amanhã às 7h30 da noite estamos aqui. Novo mensageiro de esperança amanhã. Vai ser um irmão da Igreja Central do Juazeiro. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia, vão em paz. Que Deus vos acompanhe. Saindo pelos últimos bancos até chegarmos aos primeiros. Fui escolhido para amar e servir ao mundo que padece em escuridão. Eu fui chamado para brilhar. De um único Deus, sou mensageiro da cruz. Por onde quer que eu vá, eu irei.